Olá, bora mergulhar numa verdadeira batalha de titãs que está rolando agora mesmo na nossa bolsa a B3. É um cabo de guerra de verdade, viu? Com milhões e milhões de reais em jogo. E a grande pergunta que a gente tenta responder com os dados é exatamente essa. Afinal, quem é que está ditando o ritmo, hein? Quem está comprando, quem está vendendo? Vamos tentar montar esse quebra-cabeça juntos. Ok, então, para começar, vamos apresentar os personagens principais desse drama todo. Porque, para entender a batalha, a gente primeiro precisa conhecer os guerreiros, né? E o primeiro, e olha, provavelmente o mais poderoso jogador em campo é ele, o investidor estrangeiro, que o mercado chama carinhosamente de o gringo. Para ter uma ideia da força desse jogador, basta saber que o mercado diz que ele tem o canhão de dinheiro. O volume que ele movimenta é tão, mas tão grande, que as decisões dele, que geralmente estão ligadas ao que acontece na economia global, acabam ditando a tendência principal da nossa bolsa. Quando o gringo resolve vender, ele empurra o preço para baixo. Simples assim. Do outro lado da corda, a gente tem o segundo jogador-chave. São os fundos institucionais brasileiros, a nossa força local. Pensa neles como contrapeso, sabe? São os grandes fundos do Brasil. Geralmente, quando o gringo vende em pânico, o institucional entra na outra ponta, comprando, porque acha que os preços ficaram bons, ficaram atrativos. Eles são essa força que tenta segurar o mercado, que absorve as vendas. E para fechar o nosso trio de jogadores, temos a pessoa física, que representa a multidão no mercado. Esse grupo somos nós, os investidores individuais. A gente é resiliente, mas claro, nosso volume é bem menor. Uma característica muito comum é tentar comprar na baixa, sabe? Tentar adivinhar o fundo do mercado. Para os analistas, quando a pessoa física está comprando enquanto os grandões vendem, isso pode acender um sinal de alerta. Bom, com os jogadores devidamente apresentados, vamos agora direto para o centro do conflito. Vamos dar uma olhada no que aconteceu num dia específico, dia 20 de fevereiro de 2026. Um dia que, nossa, dividiu o mercado de uma forma impressionante. E essa imagem aqui, ela ilustra o cabo de guerra de um jeito brilhante. De um lado, no primeiro gráfico, a gente vê uma saída massiva de dinheiro gringo. Do outro lado, no segundo gráfico, uma entrada quase no mesmo valor, só que de capital institucional aqui do Brasil. Basicamente, um vendeu tudo e o outro comprou tudo. E aqui está o ponto central. Em um único dia, os investidores estrangeiros tiraram quase 700 milhões de reais da Bolsa Brasileira. É muito dinheiro. Pensa só no tamanho desse movimento. É uma venda em massa, com um impacto gigantesco no mercado. Só que numa resposta quase que imediata, os institucionais locais colocaram mais de 600 milhões de reais para dentro. Eles basicamente compraram quase tudo o que o gringo estava vendendo. Foi uma tentativa bem clara de impedir que o mercado caia ainda mais. Esse movimento tem até um nome técnico. É a absorção de venda. E foi exatamente isso que a gente viu. Um grupo tentando criar um chão para o mercado, segurando toda a pressão de venda que vinha do outro lado. Ok, a gente já entendeu a briga. Mas por que essa fuga tão repentina do capital estrangeiro? O que aconteceu? Vamos investigar o motivo por trás dessa venda toda. O contexto aqui é tudo. O mercado brasileiro estava voltando do feriado de carnaval. E bem naquela manhã, saíram notícias importantes lá nos Estados Unidos. A inflação veio acima do esperado e a economia americana se mostrou bem forte. Horas depois, o dinheiro começou a sair em massa da B3. Vamos lá, vamos entender a lógica do gringo passo a passo. Primeiro, saem dados fortes da economia americana. Isso aumenta o medo de que o Banco Central de lá mantenha os juros altos por mais tempo. Com juros altos lá, os títulos do Tesouro americano, que são tipo o investimento mais seguro do mundo, ficam muito mais atraentes. Aí o investidor global faz uma conta simples. Por que deixar o dinheiro no mercado de mais risco como o Brasil, se eu posso levar de volta para casa e ganhar juros altos e seguros em dólar? É isso. Certo, agora que a gente já entendeu o que aconteceu e o porquê, vamos para o veredito. O que os especialistas, aqueles que acompanham de perto esses grandes jogadores, têm a dizer sobre esse cenário todo? A análise que a gente vai ver agora vem da Primata Invest, que é uma casa focada exatamente nisso, seguir o rastro do dinheiro, os movimentos dos grandes players do mercado. E a primeira conclusão deles é bem direta. A regra de ouro para quem segue o fluxo é clara. Não se aposta contra o gringo. Se ele está vendendo, qualquer melhora momentânea nos preços é vista só como uma ilusão, sabe? O mercado chama de repique de gato morto. É aquela alta que não tem força nenhuma para se sustentar. E aqui a gente tem o resumo perfeito do conflito de visões. Para a Primata Invest, o sentimento é baixista, a tendência de queda. Ponto. Já o que os institucionais locais estão fazendo é visto como uma tentativa arriscadíssima de
segurar a faca caindo, apostando que o pior já passou. E eles usam uma metáfora que, olha, é perfeita para descrever a situação. O institucional local está fazendo um esforço hercúleo, tentando segurar o peso da venda estrangeira. É como segurar um piano. E essa é a pergunta de milhões que fica no ar, né? A força dos compradores locais vai ser suficiente para aguentar essa pressão de venda do capital estrangeiro? Ou será que, no fim das contas, o piano vai se provar pesado demais e o mercado vai continuar caindo? Pois é, essa é a batalha que vai definir o rumo da nossa bolsa nos próximos dias.